Boa noite, meus irmãos. Paz seja convosco, amém? Amém. Tem uma boa notícia do Senhor para você. Jesus está na casa, amém? Amém. A boa parte está na casa, amém? Gostaria de convidar os irmãos a abrir a palavra. Livro de Atos. Capítulo é o de número 2. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Amém, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Quando se encontrou, diga amém. Diga amém. Glória a Deus, vamos ler? Atos, capítulo 2, versículo de número 1, diz assim: E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordantemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe concediam que falasse. Gostaria que você pulasse lá para o versículo 13. E diz assim: E outros, zombando, diziam: Estão cheios de monstros. Pedro, porém, pondo-se em pé, com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: Homens judeus, e todos que habitais em Jerusalém, seja vós isso notório, e escutai as minhas palavras. Esses homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que o meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e sobre as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumo. Amém? Pode se sentar no seu lugar. Senta glorificando o nome do Senhor. Senta glorificando aquele que nos amou, que nos deu a oportunidade de estar aqui, de aprender um pouquinho mais da palavra do Senhor. Amém? Amém? Cadê a igreja que glorifica? Cadê a igreja viva? Amém, glória a Deus. O tema dessa palavra hoje é, leia comigo, o poder da igreja que ora. Quantos oram aqui? Quantos têm poder aqui? Amém. O capítulo 2 de Atos vai nos trazer o conhecimento do dia de Pentecostes. Para quem não sabe, Pentecostes é um dia onde os servos, 50 dias após a Páscoa, eles levavam ali as primícias diante do Senhor. E o dia de Pentecostes, ele veio 50 dias após a ressurreição de Jesus Cristo. E naquele dia estavam ali os apóstolos reunidos ali em Jerusalém, e estavam todos assentados, e veio sobre eles um poder sobrenatural do Espírito Santo, e desceu sobre cada um deles. A palavra de Deus vai nos falar aqui, no início do versículo 1, que eles estavam o quê? Reunidos. E nós como igreja, como que nós estamos aqui nessa noite? Reunidos. Reunidos no mesmo lugar. Com um só propósito. Com uma só direção. O interessante é que a palavra de Deus, naquele dia, eles estavam assentados não só com pessoas que acreditavam na fé em Jesus Cristo,
mas estavam com pessoas de diversas cidades ali, pessoas que acreditavam, que não acreditavam em Jesus, e a gente vai ver que no decorrer do texto, Pedro falando com o povo, que ali estavam, fazendo com que aquilo que Jesus deixou para ele, o poder de quê? De levar a palavra, de pregar a palavra. Naquele dia, houve-se o manifestar da igreja cristã. Foi através do dia de Pentecostes que os estudiosos dizem que nasceu a igreja cristã, a igreja de Cristo. Foi no dia de Pentecostes que você teve a oportunidade de estar aí onde você está hoje, meu irmão. Assentado, ouvindo da palavra de Deus. Em outros tempos, Jesus tinha que esconder para pregar a palavra dele para os apóstolos. Mas hoje não. Através do poder do Espírito Santo que foi dado ali naquele dia, ele desceu sobre Pedro e muitas pessoas foram salvas. Mas isso aconteceu através de quê? Através de um poder forte de oração. E por isso o tema dessa noite, o poder da igreja que ora. Irmãos, quando a gente entender o poder que nós temos em nossas mãos, quando nós entendemos o poder que nós temos nas nossas mãos, a sua casa ela nunca mais vai ser a mesma. A vida do seu filho nunca mais será a mesma. A vida de toda a sua parentela nunca mais será a mesma. Sabe por que eu posso dizer isso com autoridade? Porque eu sou fruto de um poder de oração. E talvez o seu filho, a sua filha, ela também precisa ser resposta de uma oração da igreja. Uma oração sua. Em 22 de setembro de 2012, diante dessa igreja, eu declarava Jesus como meu único e suficiente Salvador. E hoje, dia 22 de junho de 2025, eu posso declarar que o poder da oração da igreja que ora, ela transforma, ela traz milagre, ela restaura, ela salva. Você pode aplaudir Jesus por isso? Pode aplaudir, aplauda glorificando, aplauda glorificando. Deus é maravilhoso, irmãos. Deus é maravilhoso. Se eu pudesse colocar um subtema nessa palavra, ela seria o quê? O avivamento da igreja, mudando o rumo dessa nossa geração. Nós estamos vivendo um tempo de igreja, onde está sendo, pastores e pastoras, necessário fazer dentro da igreja grupos que oram. Grupos que oram. Por que será, igreja? Não tem necessidade. Se nós batermos no peito e entendermos o poder que nós temos, não tem necessidade da gente fazer grupo que ora. Vocês entendem a responsabilidade que nós temos nesse mundo cruel? A igreja está tendo que fazer ministérios de oração, mas não é necessário. Nós mesmos temos que ter essa vontade. Não é necessário o pastor Jadir, pastor Eliana falar assim, vamos fazer um grupo de oração, você vai fazer parte, não. Nós temos que assumir a responsabilidade, assim como aqueles apóstolos naquele dia assumiu a responsabilidade. Assim que Jesus Cristo voltou para a casa do Pai, hoje está sentado à direita de Deus. Nós temos que ter a responsabilidade de falar assim, pastor, pastora, vamos orar hoje, essa semana, tal dia, por tal motivo. Vamos orar pela nossa cidade, vamos orar pelo nosso bairro, pela nossa igreja, pelos ministérios da igreja. E muitas das vezes nós estamos na nossa zona de conforto como igreja.
Eu aprendi que quando eu cheguei aqui, e eu aprendi uma coisa, um irmão me falou, já não está mais entre nós, ele falava assim que nós como igreja não podemos ser crentes 6 horas. Quantos já ouviram essa versão do crente 6 horas? Tem irmão que está na igreja, está 50 anos na igreja, e às vezes tem a capacidade, está ali na zona de conforto dele, e ele não quer orar por ele mesmo, não. 6 horas por mim? 6 horas por mim? Irmão, o poder foi te dado. O poder foi te dado. Não é pecado você pedir oração. Mas é pecado, gente, quando a gente perde esse poder e joga a responsabilidade para o outro. Porque foi te dado esse poder. Foi dado esse poder para a igreja. No dia de Pentecoste, a gente vai ver que no decorrer da palavra aqui, foram salvas quase 3.000 almas. Está vendo esses bancos vazios? Quem que poderia estar aí do seu lado? Talvez o seu amigo, o seu irmão, seu filho, seu pai, a sua mãe. Isso pode acontecer, você crê? Você crê? Mas só vai acontecer se você tomar posse do poder da oração da igreja que ora. Porque basta uma palavra do nosso Deus para o milagre acontecer. Uma palavra. Mas para essa palavra chegar até Ele, você tem que orar. Deus não é adivinho, Ele sabe o que você precisa, mas Ele quer ouvir da sua boca. Ele quer ouvir. E eu queria deixar aqui para vocês entenderem. Poder, ele vem da palavra derivada grega que chama-se dunamis, que significa força em movimento. É forte, não é? Você entende esse poder que foi dado na sua mão? Essa força em movimento que você tem que fazer? E é engraçado que quando o Eduardo me mandou mensagem para falar sobre o tema, na hora que ele falou, eu falei assim, meu Jesus, é forte. Sabe por quê que é forte? Porque antes mesmo de Deus querer falar com a igreja, Deus ele tem que falar com o pregador. Por quê? Para que ele possa ter autoridade daquilo que ele está falando. E não sei quantos estavam aqui, mas eu dei um testemunho há uns 2 meses atrás, pastora, que eu declarei o meu carro. Eu declarei o meu carro como um altar de Deus. Porque nas minhas horas vagas, que eu não estou na minha profissão atual, que eu exerço, eu faço uns bicos de Uber. E eu declarei para o Senhor, Senhor, eu quero que toda pessoa que entrar nesse carro, se ela precisar de oração, se ela precisar de libertação, me usa. Me usa, Senhor. Me usa, Senhor. E eu lembro que 2 meses atrás eu testemunhei em cima desse altar. E hoje eu tenho autoridade para falar que realmente a igreja ela tem poder. E se eu fosse falar para vocês o quanto Deus tem me usado dentro do meu carro, eu vou ficar aqui o culto inteiro falando que Deus já tem me usado. Isso não é para minha glória não, é para a glória de Deus. Pode aplaudir. É para a glória de Deus. Pode aplaudir. É para que o nome dele seja glorificado. Ou seja, a nossa ação de oração, elas nos leva a agir conforme a vontade de Deus. E orar, o que é um orar? Poder a gente já sabe que é uma ação em movimento. E orar? Orar é um ato de fé e comunhão com o nosso Criador. É um ato de fé, porque nada adianta palavras vazias. Tem que ter fé. E o que é fé? É ver lá na frente o que Deus vai fazer. É ver lá na frente o que Deus vai fazer. É ver lá na frente o que Deus vai fazer. Ei, Jesus, o Senhor é lindo, maravilhoso.
Queria que vocês projetassem aqui para mim Marcos 11, 24. Eu vou estar falando de 4 tópicos aqui, em cima desse tema, o poder da igreja que ora, que nós como cristão temos que ter, no mínimo esses 4, no mínimo, para que Deus possa te usar também, amém? O primeiro dele chama-se oração. Capítulo 11 de Marcos, versículo 24 vai nos dizer assim: por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes o quê? Orando, crede receber e tê-la-eis. Oração é um alimento, é um elemento central da nossa fé para com Deus. Sem oração, não adianta nada o véu ter sido rasgado nos céus e nós termos livre acesso com o Pai. Não adianta. A palavra de Deus vai falar para nós que a fé, ela sem obras, ela é morta. E a oração, como eu disse aqui, ela é seguida com a fé. E muitas das vezes nós como igreja, como eu falei no início, a gente não quer orar, a gente quer ficar na nossa zona de conforto. Nós queremos nos agarrarmos ali aos pastores, aos obreiros, aos nossos líderes. Não, deixa eles orarem lá. Meu pastor, minha pastora está ali, em jejum, em consagração. Irmãos, é um perigo isso. A oração, ela tem que ser um alimento diário do cristão. Diário. É diário. É o elemento central do cristão, é a oração, porque com ela você vai seguir com a fé. Através da oração, muralhas vão cair, julgos vão ser quebrados, sua família vai ser salva, seus sonhos serão concretizados, respostas serão dadas. É através da oração. A oração tem os seus efeitos. É a oração. A palavra de Deus vai falar aqui para nós em Atos 2, que foi através da oração que desceu ali o Espírito Santo sobre aqueles que ali estavam. E nós temos um exemplo lindo na Bíblia de oração. O nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos um exemplo, o nosso Senhor Jesus. Certa vez Jesus, ele foi o quê? Ao deserto. Ele ficou lá 40 dias e 40 noites. Ele ficou lá o quê? Descansando? Não, ele ficou o quê? Orando. E muitas das vezes, irmãos, a gente não quer esse alimento para a nossa vida, a oração. Nós vimos aqui num culto de quarta-feira, pastora, num culto de domingo, receber oração, receber da palavra, cantar o louvor e seguir nossa vida. Está tudo certo. E não, irmãos, não está certo, está errado. Muitas das vezes a gente passa lutas por falta de oração dentro do nosso lar. Muitas das vezes você não conquista aquilo que você está pedindo, aquilo que você está almejando, por falta de oração, por falta de colocar no altar, entregar para Deus. Irmãos, em 2014, eu fui diagnosticado com a doença que se chama doença de Crohn. Eu acho que eu já testemunhei isso aqui também. E essa doença, ela me consumiu durante 2 anos. E no início eu não entendia o porquê.
Tinha 2 anos que eu estava na presença, fervoroso, naquele primeiro amor com o pai. Disse, mas Senhor, vou na sua igreja todos os dias, na sua casa. Eu dizimo, eu oferto. Faço parte do ministério de jovens. Na época eu era coordenador de jovens. Por que comigo, Senhor? Falei assim, eu comecei a ficar rebelde com o Senhor. Parei de orar. Aí as coisas foram acontecendo. Deus tirou a mão. Aí Deus foi falando comigo através das palavras que foram ministradas sobre a minha vida. Aí eu voltei de novo. Deixa eu voltar para o colo do Pai. E comecei a orar. Irmão, vocês podem achar que é brincadeira, mas com 3 meses orando, eu fui refazer o exame. É a abençoada colonoscopia. Quando já fez esse exame aí? Colonoscopia. E quando eu cheguei lá, obrigado, Jesus. O Senhor falou assim, esse médico ele vai tentar enganar a sua cabeça, mas pode crer que é eu, Senhor. Aí o médico abriu o laudo que eu tinha feito há 1 semana atrás, saiu o laudo lá para ver como que estava a infecção no intestino, que é o intestino ilho. E chegou lá, tinha nada, isso é fruto de oração, meu irmão. Aplauda para o nome do Senhor Jesus Cristo ser glorificado, é fruto de oração. A pastora costuma dizer que Deus testifica tudo aquilo, né? E Deus testifica tanta coisa na minha vida. Segunda, ouvir a palavra de Deus. E a gente só ouve a voz de Deus quando a gente o quê? Tem uma intimidade com Ele. Como que a gente ganha intimidade com Deus? Orando, falando com Ele. Projeta para mim Romanos 10:17. O ouvir, meus irmãos, não é somente vir aqui, ouvir, está tudo certo, não. O ouvir, ele vem do praticar. Romanos 10:17 vai falar para nós assim: consequentemente, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Cristo. Ouvir a palavra de Deus envolve não apenas ler as Escrituras, mas também aplicá-las em seus ensinamentos. Estudar a Bíblia, buscar entendimento, praticar o que se prega, que hoje a gente está vendo muito coach por aí, né? É os coach, é uma palavra sem unção. Você entende a palavra, mas ela não tem unção. E eu queria alertar você, que fica aí nos vídeos do TikTok, vendo esses coach da vida, busque entendimento. Aqui, ó. Deus te deu o quê? Poder. Busque entendimento. Porque a palavra de Deus é uma palavra rema, é uma palavra revelada. E ela se renova a cada manhã. O terceiro, que muito crente não quer, muito cristão não quer, arrependimento. Terceiro tópico, arrependimento. Atos 2:38 diz assim: e disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então o poder da igreja que ora, ela tem que ser seguida de quê? Oração, o ouvir da palavra de Deus e arrependimento. Não adianta orar e querer ficar pecando. Não adianta orar e não querer ouvir a palavra de Deus. Não adianta ouvir a palavra de Deus e não pedir perdão pelos pecados.
E o quarto, consagração. A palavra de Deus vai falar para nós em Daniel 1:8, que Daniel ele foi levado ali ao rei, e o rei queria que ele se alimentasse das iguarias do palácio. E Daniel ele sabia que as iguarias do palácio, o quê? O comer e o beber do que era oferecido ali, era consagrado a um outro rei, a um outro Deus. E Daniel falou assim: eu não vou me contaminar. Eu não vou me contaminar. E ele fez o quê? Ele fez um acordo ali com o pessoal. Falou assim: durante 10 dias, deixa eu sem comer e sem beber dessas iguarias do palácio. E dai para esses que aqui estão comigo. E daqui 10 dias você volta e vê quem está mais sadio. Eu que escolhi não me contaminar ou eles? O que vocês acham que aconteceu? Daniel estava mais saudável do que aqueles que ficaram 10 dias comendo das iguarias do palácio. Então, ou seja, o que a palavra quer dizer para nós? Que Daniel ele resolveu não se contaminar. E quando nós crentes nos contaminamos com as coisas que o mundo nos oferece e não nos arrependemos delas, nós ficamos como aqueles que comeram da iguaria do rei, desprotegido. Viver uma vida dedicada a Deus, buscando santidade, a gente tem que ter consagração, em oração, em jejum. Porque nada adianta a oração sem o ouvir da palavra, o ouvir da palavra sem o arrependimento, e o arrependimento sem a consagração a Deus. E eu quero testificar isso com vocês, dando um exemplo de Jesus em Mateus 4:2. Mateus 4:2. Vai mostrar que Jesus fazia tudo isso. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. 3. O tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, ordena que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Amém, igreja? Amém? Então nós temos que entender como igreja, que nós temos um poder na nossa mão, e se dependermos só dos nossos pastores, só dos obreiros, só do seu marido, da sua esposa, você não vai viver aquilo que Deus tem separado para você. Porque muitas das vezes nós temos que sair dessa zona de conforto que eu falei como igreja. E nós temos que orar. Nós temos que buscar. Se nós nos reunirmos como igreja, se nós nos reunirmos como filhos de Deus, o Brasil pode ser mudado, a sua casa pode ser transformada, o seu filho pode ser sarado, o seu sonho pode ser concretizado.